Esperando a professora Tatiana. Olha aí. Opa! Oiê! Oiê, tudo bom, Tatiana Lenin? E aí? Grata satisfação. Tô arrumando aqui que o meu coisinha não tá muito meu É? amigo. Ah, não brinca? Aham. Que legal, que legal. Que bom, Tá coisa me boa. ouvindo bem? Ah, tudo bem, tudo tranquilo, Não, tu tá me tudo ouvindo bem? jóia. Tô, consegui. O retorno estava com problema, mas agora tá legal. Uhum. Os estúdios. Os estúdios enjambrados, né? Os estúdios Banza, estão fazendo, né? Tu sabe que eu tô tão acostumada É, a usar esse meu tripézinho deitado, no celular deitado, agora eu fui botar ele de é. pé, o celular fez assim, ó. Ah, que legal. Tá aí, nós temos aí, Tati, aí, ó, o Eduardo Reis mandando um abraço para ti, Ô, para mim. Edu! Grande Saudade, querido Edu! do Eduardo. Acadêmicos entrando, Sim. amigos, né? Todos os tipos, né? Então, vamos iniciar nossa conversa para a RS3 Consultoria. É um prazer ter a Tatiana Lenin com a gente, professora, doutora da Faculdade Sojipa. A Tatiana tem uma trajetória linda, uma caminhada bacana como profissional. E hoje nós vamos conversar, Tati, né? Eu acho que o assunto é bem bacana. Muita gente me procurou sobre o assunto e eu acho que nós vamos ter um público legal sobre a alimentação e exercício nos tempos de hoje, né? Que Uhum. tema legal, que conversa legal. Mas antes de iniciar, Tati, Ó, quem quem entrou é a aí? Tatiana? Quem sou aí? Quem é? A Tatiana corredora? A Tatiana professora? Qual a paixão da Tatiane? Vamos lá, né? Ah, bom, então, tu quer me apresente, né? Então, Mas sem assim, dúvida, Tatiana. né? Então tá, gente. Ô, Jorge, obrigada pelo convite, né? Por estar aqui, é um prazer. Eu amo falar sobre esse assunto. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, né, pelas duas áreas. E como o Jorge já me disse, eu sou professora de educação física, né? Sou profissional de educação física e também sou nutricionista. Tenho doutorado, né, na área de ciências médicas, trabalho direto com a área esportiva. Já fui atleta há muitos anos, a minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu tô no meio dessas pessoas atletas, né? Comecei com vôlei, que eu sempre joguei vôlei até hoje, é uma das minhas paixões também. E aos 16 anos eu migrei para o atletismo. E aí eu comecei a participar de provas de corrida, treinei muito tempo também na Sojipa. Como atleta, corri desde 5.000 até maratona. Corri muito na vida, continuo correndo. Hoje eu não compito mais, mas eu continuo sempre com as minhas corridas, continuo treinando. E eu acho que isso é um fato, né? Que já é bem claro que para a gente ter uma saúde, conforme é o nosso tema, a gente acaba precisando ter esse lado, né? Tanto do exercício quanto da alimentação. Ainda temos mais dois pilares que eu vou falar, né? Ao decorrer aqui da nossa conversa, que é o nosso descanso, que o pessoal, principalmente que é da educação física, conhece, e temos ainda que levar em conta o psicológico, né? Que nesse Não tenha período, dúvida. né, nesse mundo atual, tá todo mundo meio abalado psicologicamente. Aí ou não tá treinando, ou tá comendo demais, e acontece um monte de coisas que muita gente também dá desculpa, né? Claro. Então, Tati, nós estamos, para quem está chegando agora, nós estamos conversando com a professora Tatiana Lenin, professora de Educação Física e nutricionista, coordenadora do curso de nutrição da esqueci Faculdade de falar. Sojipa. Mas não te preocupa, tá aqui muitos acadêmicos mandando um abraço, dizendo que são teus fãs. Em especial um cara chamado Alexandre, eu não sei se tu conhece ele. Pá, O faz Alexandre, tempo que eu né? não vejo, Eu sabe? quero ver se eu consigo capturar ele em outro momento com uma conversa legal. Pois Mas, é, só que o tá... Alexandre é tão tímido que ele não vai nem botar um comentário e nem coraçãozinho, eu acho. Não, certamente, certamente. Até porque um assunto é muito bacana, eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir também com alguma pergunta. Mas, Tati, eu estou surpreso, eu não sabia que tu era do vôlei. E essa tua vida Aham. esportiva tão longa, isso é bacana, né?
Porque se a gente pensar assim, tu como profissional de educação física, né, nutricionista, e a tua capacitação de chegar doutora e ter essa vivência como atleta, te dá condições de ter uma abrangência maior, né, uma compreensão maior de tudo que tu no meio que tu trabalha. Mas saúde mesmo, Tati, alimentação e exercício, porque eu te pergunto isso, eu conheço muita gente, não atletas, que atletas têm uma nutricionista, tem um acompanhamento, etc. Mas aqueles atletas de final de semana, que muitas vezes dizem assim, eu jogo futebol, eu faço pádel, eu faço vôlei, etc. Mas não consigo emagrecer. Mas aí, será que eles estão colocando a culpa, não conseguem emagrecer pelo esporte, ou eles não conseguem emagrecer porque não estão cuidando alimentação? O que adianta fazer uma alimentação, por exemplo? Tem gente que cuida, mas cuida pouco, né? Ali durante a semana, e sábado e domingo, nossa, extrapola. Imagina como que a gente vai conseguir compensar isso, o nosso organismo, em termos de déficit calórico, para a gente conseguir emagrecer. Não tem como. Então, não adianta contar só com aquele esporte do final de semana pensando que ele vai emagrecer. Como eu falei, é um conjunto, né? Assim como tem pessoas também que acabam treinando demais, treinam muito. Às vezes querem comer menos porque querem emagrecer e não dormem nada e vão conseguir recuperar e se manter como. Entendeu? Eu acabei agora, foi muito engraçado, porque agora eu acabei de receber de um paciente, é estranho eu falar paciente porque ele é atleta, né? Mas corre pra caramba, né? Aí tu imagina, ele me disse assim, Nutri, vou fazer um treino pegado agora, de 12 km, e ele corre a média, assim, o pace dele é 4,10, é forte, né? Só que eu tô me sentindo cansado, o que tu acha de eu tomar um café preto? Se ele estiver olhando, ele vai se manifestar. O que tu acha de eu tomar um café preto? Aí eu disse assim, olha, se tu tá me... Qual foi o último horário que tu comeu? Ele disse, faz 1h30 mais ou menos, eu comi um iogurte com uma colher de aveia, alguma coisa assim. E eu disse, pois é, como é que tu vai fazer um treino pegado de 12 quilômetros a 4 quilômetros, né? E como é que tu quer se sustentar? Tu acha que a xícara de café preto vai fazer diferença? Então, assim, vai te alimentar. Nenhuma menininha... Eu disse, o cara é grandão, né? Eu disse, nenhuma menininha que precisa emagrecer vai se sustentar a tarde inteira só com um iogurte e uma colher de aveia? E ele que vai fazer um treino pegado vai se sustentar? Entendeu? Ele assim, né? É verdade. Acho que eu vou fazer uma crepioca, botar recheio de ovo, botar pasta de amendoim, botar mais não sei o que. Isso, beleza. Vai lá, faz e corre bem. Tati, tu sabes que eu tá até assistindo a nossa live aí o professor Carlos Eduardo Berwanger, o Pena, ele até pergunta assim, pergunta para Tati se eu tenho solução. Ele é muito engraçado porque ele foi atleta, seleção brasileira de basquete, juvenil, tudo, depois ficou sedentário, né, largou tudo, né? Aquela história, né, o cara relaxa e vai, né, e ele uma vez ele brincou para mim, Jorge, agora eu vou voltar a fazer atividade física. Aí ele disse assim, cara, eu fui correr lá no Parcão, na Encol, alguma coisa assim. Aí eu corri, eu pensei, deve ter corrido umas 30 minutos, 5 minutos só. Aí ele desistiu, foi para casa. Não vamos mas eu ia te perguntar... Né, Jorge? Porque quem e ele é professor de educação física, é um excelente profissional, deixar bem claro, excelente profissional, foi atleta de ponta também. É incrível, né? Incrível também aqueles atletas de ponta, quando acabam a vida útil deles, como é difícil eles voltarem a ter, né, aqueles hábitos, enfim, né? Tu tem alguma coisa para falar sobre isso também? Sim. Esse tipo de comportamento? Na realidade, eu vejo de dois ângulos, né? Porque quando eu parei, assim, de competir, parece que a gente meio que fica de saco cheio e fica num período, assim, em torno de... Vários atletas eu conheço que acontece isso, né? Aquele primeiro ano que para de competir, parece que tu não consegue assimilar, porque o teu mundo é competição, os teus amigos são competição, a tua vida é competição. Perfeito. E aí, se tu ficar dentro desse mundo e não tá competindo, tu te frustra mais ainda. Então, o que tu faz? Tu meio que te esquiva, né? E eu lembro que eu disse assim, não quero saber de ninguém que compete.
não vou falar com ninguém, não vou ver ninguém, porque isso te gera uma certa frustração. E aí o que acontece? Tu não tá treinando. Se tu não tá treinando, tu já não tá comendo bem, porque nenhum atleta para de treinar e come bem. E ele tá acostumado com aquele gasto muito grande e não consegue a perda de... como é que eu vou explicar? O teu gasto energético, ele se torna tão abrupto, diminui tão rápido, que tu não consegue acompanhar a fome, por exemplo. Tu continua com fome, mas tu não precisa comer tudo aquilo que tu estava comendo porque estava treinando. E por isso que muitos atletas engordam. Aí param de treinar e param, né? Não ficam fazendo outro exercício, ou troca a modalidade, ou faz alguma outra coisa. Porque isso é importante fazer. Só que aí tem que ver, né? Onde é que tá pegando? É o físico? É o psicológico? É difícil entender, sabe? Porque eu tenho uma coisa comigo que eu acho que todo mundo deveria ter sido atleta. Né? Porque isso leva pra vida. É aquela coisa que Sim. tem algumas pessoas que dizem assim, ele é atleta, ele é disciplinado. Na realidade, ele é disciplinado porque ele é atleta. Ele não é atleta porque é disciplinado. Porque tu competir gera toda essa determinação, gera toda essa disciplina, gera uma motivação. E a gente vê que quem não faz exercício não tem essa liberação de endorfina, essa sensação de bem-estar. Quando começa, tá doendo aqui, aí tá doendo ali. Daqui a pouco passa e para de vez. Então, eu acho que... Tu sabes que o professor falou aqui, o professor Pedro, assim, muito bom, é isso mesmo, ele concorda contigo, porque ele foi um atleta, realmente atleta mesmo, atleta da Sojipa, jogou a seleção brasileira, jogou sul-americano, bom, enfim, teve uma vida muito, né, e realmente isso aí que está falando é verdade, né. Sabes que quem viu o documentário Last Dance, do Michael Jordan, do Chicago Bulls, e até recomendo, quem não viu, assista o documentário Netflix, é espetacular, é fora de série, que ele fala a trajetória de Chicago Bulls desde a parte de gestão, parte psicológica, parte de treinamento, tudo. E quando tu vê a primeira cena do Michael Jordan, tu vê ele um gordo, entendeu? Um pouco gordo. Então eu fiquei no primeiro momento, eu te confesso, que no primeiro momento eu olhei assim, pô, meu ídolo, cara. Tu olha assim, fiquei assim, meu Deus, cara. A minha esposa, que é atleta de basquete, sabe bem disso, olhou assim, mas os olhos dele, cara, como ele fuma, como ele bebe, sabe? Umas coisas assim que... E se tu olhares atletas, principalmente de futebol, né, que a gente está acostumado a ver na TV tudo, ex-atletas que param, não é que ele é ex-atleta como tu é ex-atleta, mas é legal. Mas a maioria, né, eu digo por mim, o que me motiva a me movimentar é jogar paddle. O único jeito de correr. Senão eu não vou correr. Uhum. Mas tu sabe que isso é muito individual, né? E como eu te falei, desde sempre, eu acho que o fato de eu ir pro esporte, de eu ter sido atleta, isso interferiu em toda a minha vida. Tá? Eu acho que tem a ver com a minha determinação, com a minha força de vontade, Sim. com a minha motivação, tudo tem. E eu sempre penso assim, tem gente que me diz que o pensamento te leva à ação, né? Na realidade, o movimento gera um pensamento. Né? Eu sempre digo assim, eu digo para as pessoas que convivem comigo, se eu não sair para correr, eu não consigo oxigenar meu cérebro, eu não consigo pensar. As minhas ideias, a criatividade, às vezes tudo que eu tenho é quando eu tô correndo. Parece que eu chego da corrida, fez assim, abriu. Eu tenho que chegar em casa, ir pro computador ou anotar as ideias, porque é aí que surge. Então, o movimento gera um pensamento, ele gera uma criatividade e ele te tira da inércia. Né? Tem gente que diz, é preguiça. Não é preguiça. Tu saiu da inércia. Aí depois tu vem uma disciplina e tu continua com um treinamento. Mas isso aí tu tem que... Posso te fazer uma pergunta, Tati? Pode ser até meio completamente... Mas assim, eu vejo o teu exemplo, o exemplo da minha esposa, que corre todos os dias. Existe alguma diferenciação entre ser um homem e mulher, esse tipo de comportamento? Olha, Jorge, até onde eu sei, assim, não. Claro que tem interferências fisiológicas, né? Principalmente a gente vê, às vezes, questões de testosterona. Por quê? Porque é uma coisa que te leva ao... Sabe? Aquela coisa, assim, a ação, agir.
E se tu pensar, se tu for analisar, isso eu reparo muito no consultório. Porque tem muita mulher que... Normalmente as mulheres têm uma baixa de testosterona. Só que elas não vão atrás disso para investigar. E aí, quando tu vê que elas repõem essa testosterona, não em forma de doping, tá? Tô falando em termos fisiológicos, para te não ficar naquela coisa, eu não tenho foco, eu não tenho determinação, eu não tenho nada. Tu trata. Isso muda. O que o homem já não tem, porque o homem dificilmente tem uma baixa de testosterona. Então a gente vê que parece que os homens são mais determinados, eles são mais guerreiros, eles focam mais, né? Aí eu tô te dizendo, isto é o que eu vejo, tá? Analisando pelo conhecimento que eu tenho, é essa associação que eu faço. Aí eu não vou pesquisar e procurar, homem tem mais, mulher tem mais, mas o que eu vejo é fato. É por isso que eu gosto de trabalhar com atleta, né? Atleta é mais fácil de focar, é mais fácil de chegar aos resultados, é mais fácil de eu chegar e eu achar uma motivação para ele e ele seguir, né? Do que uma pessoa que não faz nada. Tati, tem umas perguntas aqui, eu quero aproveitar e a gente vai... Aí eu fico... A tua sugestão diz assim, ó, a colega aqui falou assim, prof, existem muitos estudos saindo que o índice de depressão e ansiedade dos atletas de futebol tem crescido na pandemia. Creio que não é só em atletas. O que se faz para não transformar isso em maus hábitos alimentares? Boa pergunta. Boa pergunta. A colega Agnes, deve ser isso. Desculpa, viu? Bom, gente, eu acho que foi a Gisele que perguntou, não foi? Gisele Agnes. Pode ser. Tá, Gi, que bom que tu tá aí. A Gi é minha aluna lá na faculdade. Boa pergunta. Tá, e ela é jogadora, ela é atleta de futebol do Grêmio, uma excelente atleta. Opa. Mas eu vou dizer assim pra vocês. Pessoal, não é só o... Como é que... Voltou? Opa. Voltou. Não é só com atleta. Isso é com todo mundo. Tá? Então, agora na pandemia, entrou essa quarentena, os atletas ainda vão sobreviver melhor do que quem não treina. Por quê? Justamente porque quem já treina acha uma forma de continuar fazendo alguma coisa. Pode não conseguir treinar na mesma intensidade, pode não fazer um treino intenso, pode não ir lá, ir para o campeonato, fazer uma preparação física, mas eles conseguem se manter em movimento. Quem não treina, simplesmente fica assim, quando a pandemia passar, eu vejo o que eu faço. Então, aí fica reclamando da vida, fica botando a culpa no governo, fica botando a culpa no vírus, fica botando a culpa em tudo, porque só reclama. E aí, isso não resolve nada. Então, tu vê que assim, essa questão de depressão dentro da pandemia. Claro, tem muita gente tem gente que tá deprimida, as pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão comendo mais, até porque elas estão em casa. E todo mundo sabe que é difícil conviver dentro de casa, né? Com todo mundo em casa. O Big Brother, né? Exatamente, é um Big Brother contínuo, sempre. Só que, graças a Deus, eu não tenho nada a reclamar. A minha casa é uma santa paz. Sabe? Então, assim, só que existem regras, tem que ter respeito, tem que existir a cada um fazer as suas coisas. Mas quanto aos atletas que tu me perguntou, o que eles vão poder fazer? Eu sei que principalmente também os atletas de futebol, eles não estavam treinando e depois eles voltaram a treinar confinados, né? Dentro do campo. Muita gente mora, né? Dentro de alojamentos, eles conseguem fazer um treino melhor. Mas só o fato de não ter campeonatos, de não jogar com outros times, eles ficam só no mundinho deles. A ansiedade aumenta, é o Big Brother deles, né? A ansiedade aumenta. Eles vão ter que cuidar da mesma forma que outra pessoa vai cuidar, só que vai ter que reduzir a ingesta porque reduziu o treino. É que nem a gente. Se nós reduzimos o treino, a gente já não pode comer tanto assim. Senão vai acontecer a mesma coisa com os atletas que param. Tu sabes que um dos comportamentos que eu tenho notado, as pessoas, a gente conversa assim, claro, não são atletas, né? Famílias, né? Enfim. As pessoas comentam assim, eu estou economizando mais em gasolina porque eu não vou no trabalho. Estou trabalhando em casa. Eu estou economizando mais nisso aqui, não sei. Mas a conta do supermercado... É verdade. Meu Deus, tá enorme. Eu fiquei impressionado com as conversas
né, das famílias, assim, vai conversando, e as pessoas sempre tocam nesse assunto, né? É incrível, até porque as pessoas não criaram uma rotina, um hábito dentro de casa, como tu falaste, né? Uhum. Bom, a vida continua, vamos lá, claro, né? Tem que se adaptar dentro do Big Brother interno aqui, acorde de manhã, põe uma roupa, não fica de pijama, né? Se vira, né? Teu escritório é teu trabalho, e assim se vai, né? Mas Tati, lá no início tu falaste de alguns cases bem interessantes daquele atleta, né? Que o paciente tu falou, né? Eu gosto muito de frisar isso, porque, claro, que não vai citar nome, óbvio, mas a situação tem cases muito interessantes e tabus, assim, coisas assim que chega a ser até folclore, por exemplo, entendeu? Chega para ti, para nutricionista, olha, vou dizer um exemplo meu, quando era pequenininho, comer uva melancia com uva morre. Né? Então, quer dizer, umas coisas assim, uns tabu que pequenininho, criança, imagina tu ouvir isso. Até porque, aqui dentro de casa, a minha neta está mudando os hábitos alimentares da gente. Porque a escola começou a educar eles, né, cobrar deles. É incrível. É uma coisa que me chamou muita atenção. Né? Bom, eu não sei se tu tem algum case assim que te chama atenção, somente atletas, nós estamos tocando no assunto, né? Na realidade, assim, tem muito de atleta, mas a gente sempre, assim, vamos pensar assim, nós temos, no período que nós estamos, né, os atletas acaba não sendo muito diferente, porque eles estão mais ou menos que nem a gente, estão treinando menos, só que eles treinam mais regular, com mais disciplina. Entendeu? Assim como eu fico pensando assim, eu não parei de treinar, eu continuo fazendo as minhas corridas. Mas como é que tu faz? Eu vou pra rua. Mas sim, eu vou pra rua, pego um horário que não tem muita gente, vou correr. Mas não te xingo, entra aqui, sai aqui, não tô nem aí. Entendeu? Porque não adianta tu pegar e ficar pensando, eu não posso correr, eu vou ficar enclausurada, aí tu fica dentro de casa e tu surta. Aí, daqui 15 dias, tu tá ali. Quando acabar tudo, tu tá procurando um psicólogo, um psiquiatra. Porque tem muita gente agora tomando remédio, né? E tem gente se automedicando. Sim. E as pessoas estão totalmente se automedicando. Quando não chega assim, tu não tem uma coisa pra me dar pra ansiedade? Eu tô comendo demais. Eu disse, não, peraí, qual é a causa? Não adianta a gente simplesmente, vou te dar algo pra ansiedade. Primeiro que eu não posso trabalhar com remédio, né? Eu trabalho só com coisas naturais. Se a tua ansiedade tá a esse ponto, algo natural não vai melhorar a tua ansiedade assim, que nem um remédio. Sim. Tá? Então, não é mágica, né? Não é mágica. É mudanças de hábitos. E eu acho, tá? Eu e várias, assim... Sabe que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, a gente acaba ficando... Se tu convive com pessoas que reclamam, tu começa a reclamar. Se tu convive com pessoas sedentárias, que comem porcaria, tu começa a ser sedentária e comer porcaria. Graças a Deus, não é o meu caso. Porque eu não convivo com pessoas assim, e se eu vejo que tá vindo em volta, eu, vou-me embora. Por quê? Porque isso acaba pegando, tu fica desse jeito. Então, aí isso que tu disse também lá no início, né? Que assim, tu te mantém, tu faz as coisas. Tu sabe que é muito engraçado que eu acho que nos últimos 3 dias, umas 5 pessoas chegaram pra mim e disseram assim, porque eu não consigo correr, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Só tu mesmo que consegue correr, só tu que consegue te alimentar saudável, só tu que não engorda, só tu que melhora e não piora nessa pandemia. Né? E aí eu fiquei pensando, para todas as pessoas eu disse assim, gente, vocês já repararam que a única coisa que vocês fazem é reclamar e não tomar nenhuma atitude? Sabe? Então, quando as pessoas... É o mal do ser humano, né? Só reclamam, só fazem assim, poxa, faz alguma outra coisa. Tu sabes, Tati... Eu faço de tudo para tentar me manter equilibrada. E aí, todo mundo acha que é fácil, né? Mas não é fácil, Jorge. Eu sei que não é fácil. Tu sabes, Tati, que o ser humano é incrível, né? Nós estamos vivendo uma pandemia chamada coronavírus, né? Mas eles conseguem inventar o choronavírus. Sim, né? sim. Então, sim. eu só fico chorando, né? As pitangas, em vez de tentar mudar seus hábitos, né? Sair da zona de conforto, né? Para tentar mudar hábitos, né? Tu falaste, tá falando dos 3 pilares, né? Tu tinha conversado 3 pilares. Eu não sei se eu te cortei naquela hora. Sim. Eu ia comentar isso agora.
tá? Porque assim, o que que a gente considera saúde, né? O que que é? Tem gente que acha, principalmente as pessoas mais velhas, né? Diz assim, ah, eu sou saudável. O que que é saúde? Saúde não é só a ausência de doença. Ah, eu não estou doente, eu estou saudável. Não. Quando tu pensa em saúde, tu tem que pensar num estado geral de equilíbrio que tu vai ter na tua vida em vários aspectos, sejam eles psicológicos, físicos, mentais, emocionais, espirituais. É um equilíbrio de tudo. Aí tu tá saudável. E aí como é que tu vai trabalhar isso? Todo mundo hoje só pensa no exercício e na alimentação. Aqueles que querem fazer o exercício e querem cuidar da alimentação. Porque tem gente que não tá pensando em nada, tá? Mas aí tu pensando nesses aí, exercício, ou alimentação, um sono bom, porque o pessoal tá virando a noite pelo dia, né? Agora tem gente indo dormir às 2, 3 da manhã e acordando às 10, às 11 da manhã. E invertendo um ciclo, isso muda liberação de hormônio, isso muda descanso, ansiedade. Aí o pessoal come mais tarde, acorda mais tarde, já acaba... Muda todo o ciclo. Né? Então, se isso não for cuidado para a gente ter um tipo de saúde que é em busca do equilíbrio, eu falo tanto do equilíbrio porque apesar de ter sido atleta, eu sempre pensei num equilíbrio. E a minha vida, assim, é o que eu busco, o equilíbrio com tudo. Tanto assim, ó, no sono, no psicológico, no mental, exercício, alimentação. Aí tu pensa em saúde. Não adianta só chegar no meu consultório e alguém dizer assim, ai, Tati, eu vim aqui te procurar porque eu quero melhorar a minha saúde. Eu quero comer melhor. Olha, melhorar a saúde e ter uma melhor qualidade de vida não é só comer melhor. Interfere outros fatores também. Tu tá disposto a pagar por isso? Porque todo mundo quer, mas ninguém quer pagar, né? As pessoas querem, mas não querem arcar com a... Como é que eu vou dizer? Com a dor. A mudança de hábito. Exatamente. Né? E isso leva um tempo. E aí eu digo assim, ó, não são 5 dias, não é uma semana, 1 mês, 2 meses. Isso tu tá começando a criar. Só que aí o pessoal já desistiu, né? Então... E é muito legal, Tati, me diz uma coisa. De curiosidade, tá? Tu pega uma pessoa que tem hábitos alimentares show de bola, faz atividade física, mas tem dificuldade para dormir, cara. Existe alguma relação, alimentação com isso? Sim. Ou ele está fazendo de forma, treinando demais e não dando o repouso necessário e vai acumulando? Tem N fatores, tá, Jorge? Isso é bem comum acontecer. Eu vou te dizer que é o que eu, às vezes, acabo mais pegando nos atletas, é a dificuldade no sono. Hoje em dia a gente analisa muito o sono. Tanto a insônia, que é a dificuldade ao pegar no sono, ou o sono agitado, que é acordar várias vezes de madrugada, que tu quebra os ciclos de sono. Isso faz com que não só o atleta, né, a pessoa não descanse o suficiente quanto deveria. Porque não adianta tu dormir 8, 10 horas se tu não dormiu bem. Se tu dormiu 4 horas e dormiu bem dormido, uau, recuperou. Tu fez todo o teu processo de liberação de hormônios que precisa para um descanso. Claro que o ideal é tu dormir um pouco mais, mas a pessoa é lei dos princípios da individualidade, né? Que a gente aprende. Cada um é um ser único. Enquanto um precisa de 5, outro precisa de 8. Alguns precisam de 10, ok, mas e será que descansa com esses 10? Então, o que eu acabo sempre fazendo? Começo a vasculhar. Tá? Vasculhar, assim, numa anamnese. Assim, tá, tu te alimenta bem, vamos ver o que é se alimentar bem. Porque tem gente que diz que se alimenta bem, mas não se alimenta nada bem. Acha que está se alimentando bem. O exercício, como é que ele está fazendo? Ele está cansado. Será que ele está dando descanso suficiente? Será que ele não está ficando sem comer depois de um treino muito forte? Será que ele não está treinando muito tarde e isso está deixando ele muito acelerado, adrenalina milhão e não consegue descansar? E aí vem várias pessoas diferentes, né? Tem gente que diz assim, não, mas se eu treino, eu só funciono de noite. Aí, quando eu saio da academia, eu apago na cama. Ok. Ele é uma pessoa que não é matutina. Ele precisa treinar de noite e não está tendo problemas. O que, às vezes, acaba tendo é que, não agora, né? Mas com as pessoas trabalhando, tem gente que trabalha o dia inteiro, levanta muito cedo, aí sai de casa, às vezes vai fazer alguma coisa, depois vai para uma academia, aí chega em casa,
vai jantar tipo 11 da noite, 11h30, e vai dormir 1 e pouco da manhã para estar de pé às 6 da manhã. E aí inverte um ciclo que não consegue quando acorda de manhã. Ah, eu não tô com fome. Poxa, tu acordar sem fome não é uma coisa certa. Se tu acordou Sim. sem fome, é porque tu comeu muito de noite. Vamos reduzir um pouquinho essa ingesta da noite para ver se melhora no outro dia? Né? E sem contar as frequências de alimentação, nós temos que contar o que a pessoa está comendo, o nível de estresse que ela está, porque isso tudo influencia no rendimento e no emagrecimento. Entendeu? E aí tem algumas vezes que eu até eu não costumo fazer isso, apesar de poder, tá? Porque como eu também sou profissional de educação física, eu posso chegar para ti, olha, Sim. muda isso e faz assim, em vez de fazer assim, faz assado. Só que eu respeito muito, porque como já são atletas e às vezes já tem um professor, já tem um treinador, diz, ó, conversa com o teu professor. Ele que te prescreve o treino, vê o que ele acha. Diz que tu conversou comigo, porque às vezes eu vejo umas coisas tão fora da casinha, Jorge, que tu não tem ideia, sabe? Chegou Imagina. ao ponto de eu dizer assim, ó, de chegar e dizer mesmo, dizer assim, olha só, tu pode dizer pro teu professor que eu te falei isso, porque não dá desse jeito, sabe? A pessoa tá lesionada, tá fazendo... uma vez chegou pra mim, né, um rapaz, ele tava fazendo treino de lomba em esteira, com a esteira em 36%. Aí eu fiquei assim, gente, nenhuma esteira vai a 36% de inclinação, né? Aí eu disse, mas como é que tu corre a 36% de inclinação? Ah, não, o professor coloca 2 steps embaixo da frente da esteira e põe a esteira em 15 de inclinação. E eu assim, caraca, mas pra que fazer isso? Ah, não, ele disse que eu tenho que treinar lomba. E aí, aí ele fazia, um exemplo, tá? Ele fazia um treino de musculação de perna na quarta, fazia um treino de lomba de inclinação, com tiro e inclinação na quinta, Exato. E aí fazia um fundo na sexta. Chegava lá, corria 15 quilômetros. E tava com canelite. O tibial anterior todo inflamado. E aí eu fui obrigada a dizer, né? Aí eu disse assim, olha só, se tu quer correr bem, tu tem uma prova daqui 30 dias, para hoje. Para de correr, te recupera, porque tu tá treinado. Desde daqui 20 dias tu vai estar melhor, tu vai ver que tu vai render na prova. Ai, mas como é que eu vou ficar 20 dias sem treinar? Atleta é cabeça dura, né? Eu sei, eu já fui atleta, eu ia lá e corria machucada, corria gripada, corria... Olha, a gente faz horrores. Só que quando a gente escuta alguém, é mais fácil, né? A gente tem um caminho mais curto e recupera. Aí eu sei que ele me ouviu, ficou parado, não sentiu dor, correu super bem, né? E conversou com o professor, porque disse, olha, conversa com ele. Se quiser, pode dizer para ele vir conversar comigo. Porque tem alguns casos que eu prefiro eu me meter, porque coitado do atleta vai se afundar. Tu imagina se ele ficar fazendo esse tipo de treino. Até porque tu tem conhecimento também, né? Isso facilita, né? Por ser professor de física, tudo. Acho que esse tipo de orientação é muito importante. Né? Estamos com um monte de pessoas aqui te mandando beijo. O Eduardo, o Jimmy, a Carol, a Daisy, uma aluna minha da Ubra, já formada, agora colega. Enfim, nós estamos falando aqui com a professora Tatiana Lenin, da Faculdade de Sojipa, professora de Educação Física, nutricionista, coordenadora do curso profissional. Oi? Tu tá conectado em dois perfis? Ou não, tu tá porque... só no perfil da RS3? Não, porque para mim aparece só... não, para mim aparece aqui... Alguém deve estar assistindo, alguém deve estar assistindo. Alguém, muitos shows, né, que tu vai fazer, né, Tati? Sim. O tema é muito legal, eu te falei, te comentei isso aí no início. O tema é muito bacana, é um tema que ainda mais nessa época ainda, meu Deus do céu, as pessoas têm curiosidade, né? Deixa eu abordar uma coisa agora que tu falou assim, que o tema é muito legal, né? Que a gente estava falando, o foco assim, era da gente falar de alimentação e exercício, né? Mais em forma de saúde, mas não tem como a gente não falar de atleta, né? Porque a gente é do meio. Não tem dúvida. E uma das coisas que acontece bastante é as pessoas pensarem que não deve pensar nisso agora, é a questão do pré-treino e pós-treino.
nós estamos em período que as pessoas não estão treinando forte. Não precisa ter um pré-treino e pós-treino. Tá, gente? Não tem necessidade. Vocês têm que se alimentar bem, a não ser que vocês estejam realmente engajados, treinando pesado, treinando mais de 1 hora, para competir mesmo. Aí sim. Porque tem gente assim, eu vou fazer ali uma esteirinha, um circuitinho em casa de meia hora. O que eu faço de pré-treino? O que eu tomo no pós-treino? Não tem necessidade, tá, gente? Comam bem. Primeiro pensem em comer. Isso eu bato muito na tecla para os meus alunos na faculdade. Eu sempre digo para eles, se é para todo mundo, nos grupos, eu trabalho com bastante grupos, né, de emagrecimento que eu amo. Jorge, vou te dizer assim, ó, que os grupos que eu trabalho, eu tenho um resultado muito melhor do que, às vezes, nas próprias consultas. Porque nos grupos, eles acabam tendo conhecimento, eu consigo passar conhecimento, e a gente que é professor sabe que quando um aluno entende, ele aprende. Sim. Então eu consigo importante, né? explicar tudo para eles no grupo, por mensagens, por palestra, a gente está em contato todo dia, acaba sendo mais rentável. Né? Ô, Tati, eu quero aproveitar essa deixa tua. Essa semana tu começou um curso, não? Um trabalho de primeiro... Um grupo, não, perdão. Grupo. Na realidade, eu fiz eu lancei um desafio de 7 dias, tá? Porque como eu trabalho com grupos, os grupos, eu tenho assim, ó, os meus grupos duram 30 dias, e aí eu comecei a fazer níveis dos grupos. Tipo assim, ó, fase 1, fase 2, fase 3, como a gente faz, por exemplo, na faculdade em níveis de conhecimento. Se tu estudou fisiologia básica, tu pode ir para fisiologia 2, que aí tu pode ir para fisiologia do exercício. Então, eles aprendem o básico. Um é pré-requisito do outro. Isso, eles aprendem o básico no 1, daí eles vão pro 2, eles estão no avançado, acabou aqueles, eu digo assim, pô, legal, agora vocês podem ficar sem mim, entendeu? Então, eu acho que isso funciona muito bem. E aí, para ir para esses grupos, eu fiz um de 7 dias gratuito, que entraram 76 pessoas no grupo. Que bárbaro. Foi bem legal, assim. Só que, claro, né? Tem aquelas pessoas que entram e não querem se manifestar. E a gente sempre diz que é que nem na sala de aula, né? Quem mais se manifesta, mais tem resultado. Quanto mais tu pergunta, mais tu vai tirar tuas dúvidas. Se tu entrar Tem a turma do fundão? Tem a turma do fundão? Exatamente. Então, assim, ó, quando as pessoas ficam muito quietas, hoje até eu chamei ali no grupo e disse assim... hello, tem alguém aí? Vocês estão muito quietos hoje. O que aconteceu? Vocês estão fazendo arte? Né? Porque quando tá muito quieta a casa, é porque alguma coisa está acontecendo, né? E aí eu vou lá e meio que puxo a orelha. Então tem que ser isso. E acaba dando bastante resultado. E aí eu fiz essa semana um gratuito de 7 dias, porque no dia 15 eu quero começar um outro de 30 dias. Aí pago, né? Só que aí quem entra assim... determinado, sabendo como é que funciona o processo, porque tem aquele detalhe que tu sabe que tudo que é de graça o pessoal não dá valor, né? E às vezes eu reparo que assim o pessoal entra, vamos fazer isso aí, sabe? Então às vezes não aproveita a oportunidade. E Tati, eu quero me antecipar sendo primeira mão até, se tu puder me passar quando vai ser, como vai ser, como é que se faz a inscrição. Tem gente nos assistindo, tem gente perguntando. Tá, se tu puderes, né? É óbvio, né? Se não, eu te ajudo para compartilhar essa informação, que é muito legal. Tu vê, tu fizeste uma semana, deu 76 pessoas, se não me engano. Pô, cara, é bárbaro isso aí, cara. Sim, é muito bom isso aí. É bem legal, e principalmente agora nesse período, né, que a gente tá. E eu vou te dizer uma coisa, qual é a melhor coisa disso? Que o que mais tem é motivação. Jorge, assim, ó, até eu que trabalho com isso, eu fico assim, ó, fico tão apaixonada, eu fico tão orgulhosa de ver, sabe, o pessoal fazendo, o pessoal postando receita, o pessoal se puxando. Aí, por exemplo, tem um grupo que hoje eu dei como é que era? A emissão, né? Eu faço de uma forma gamificada. Aí eu dei assim, o camelo da Nutri. O que é o camelo da Nutri? É o nome da missão para o pessoal tomar água. Só que aí tem aquela coisa, a gente sabe que tá mais frio, e aí eu tenho que dar outras alternativas. Eu disse, vamos intercalar então a água com um chá natural, mas não vale chá de saquinho. Aí eles vão lá, se puxam, fazem um chazinho, põe numa térmica, vai tomando às vezes durante o dia, posta uma foto.
né? E no outro, foi no outro grupo que eu coloquei assim, a cuca fresca. O que que é cuca fresca? É como se fosse uma recarga de bateria que no dia a dia tu precisa parar e respirar para baixar a adrenalina, baixar a ansiedade. E é muito engraçado que teve uma das meninas que colocou assim, ai, eu li só o título da missão e eu achei que era pra gente comer uma cuca fresca. Aproveitou uma brecha, né? Não, porque eu botei a missão e botei assim, ó, cuca fresca e coloquei um cérebro meditando, né? Uma figurinha de um cérebro meditando. E ela só viu o título do arquivo e ela deve ter pensado, né? Disse assim, eu acho que é para comer uma cuca fresca. Né? Aí depois disse assim, não, vamos lá, vamos... E por que isso? Justamente porque eu pego todos os pontos nos grupos, não é só alimentação. Eu pego o alimento, o comer saudável, uma coisinha por dia. Aí as pessoas vão, aos pouquinhos, criando hábitos sem sentir. E não perdem a motivação. Tu está falando e as pessoas se manifestando, né? A Cristiane tá dizendo aqui, muito show participar dos grupos. Botou um coraçãozinho, assim. Então a gente nota, assim, o retorno. Cristiane. Eu tenho 4 Cristianes no meu grupo. Cristiane Freitas, eu acho. Cris, sim, eu não tô vendo teu Freitas, nome. Isso aí. Ela é muito disciplinada, tá? Cris, parabéns. Aí, Dalina também é muito bom, tem me auxiliado muito. Quer dizer, como é bom, né, Tatiana? Tati, eu vou te chamar de Tati, nós estamos em casa, né, cara? Então, Tati, claro. Tá? O pessoal que está chegando agora, a professora Tatiana Lenen, né, da Faculdade de Sojipa, coordenadora de nutrição, mas minha amiga Tati. Pode falar. Bacana, amigão, Tati. Eu acho muito bacana esse retorno dos alunos no grau de satisfação, né? E isso gera uma motivação incrível para dar continuidade, enfim, né? Mas tu sabe, Jorge, que essa questão de motivação, que é o que mais falta, tá? Sinceramente, é o que mais falta, tanto para o exercício, quanto para alimentação saudável, quanto para te ter uma cabeça um pouquinho mais fresca, é motivação. E isso a gente vê também. Bom, tu é professora há mais tempo do que eu ainda, tu vê que na sala de aula, a gente vê que quando a gente tem um aluno motivado, ele aprende. Quando ele não está motivado, ele não aprende. Né? Aí eu vou dar um exemplo, né? O semestre passado, eu tive uma turma de nutrição aplicada à educação física que tinha, eu acho que 20 e poucos, 25 alunos, e a maioria era homens. Né? E eu dizia assim, gente, vocês não falam nada, porque o perfil da turma são diferentes, né? E eles não falavam nada, eles ficavam quietos, só me ouviam. Eu disse, gente, vocês não vão falar, vocês não vão perguntar. Não, prof, não. Até que tá bom, a gente tá ouvindo, pode falar. Aí quando chegou um dia, eles desandaram a falar. Eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu? O homem é terrível quando fala. O homem é terrível quando eles fala. Se sentem, às vezes, intimidados, né? E principalmente quando é mulher. E aí um outro exemplo é que nem em fevereiro, né? Teve a aula lá do Marquinhos Xavier, que eu dei aula no pós de futebol. Jorge, pensa em alguém. Eu cheguei lá assim, ó. Gente, quando ele me disse que eram 60 inscritos e tinham 56 homens, e eu acho que 4 meninas, eu só pensei assim, caraca, onde é que eu fui meter? Mas tu sabe que fluiu, e eles perguntando. E só não futebol, vai fluir né? contigo, não vai fluir com ninguém, né? É óbvio, né? E não só tem como, futebol, né? quando chegou no final da aula, eu comecei a vomitar o conteúdo, porque não dava tempo, de tanto que eu tava respondendo as coisas, e eu não tava dando conta do conteúdo, né? E aí eu... E deu. Acabou. Mas é muito bom, porque quem participa consegue aprender mais. Claro. O pessoal que está assistindo aí, a professora Tatiana é show na sala de aula, uma pessoa extrovertida, querida, deixa os alunos à vontade, isso é muito importante, porque deixar à vontade o aluno, ou deixar o seu paciente, ou deixar a pessoa que está atendendo o seu aluno, isso é muito importante, porque ele cria um vínculo, né, de confiança e até de motivação para dar sequência, né? E eu acho muito, muito importante isso. Mas continuando a nossa conversa, eu ouço de vez em quando as pessoas dizem assim,
Cara, eu estou fazendo atividade física, estou cuidando da minha alimentação. Ai, mas meu problema é aqui, ó. Meu problema é aqui. Todo dia eu tenho problema. Eu chego e é problema, saio e é problema. E o meu pai dizia sempre assim, né? O meu pai dizia assim, olha, meu filho, uma coisa na vida tu vai encontrar. Tu vai dormir com problema e acordar com problema. O problema é tu saber lidar com os problemas. Sim. Né? Saber trabalhar isso aí de forma que tu possa não deixar de viver, porque a vida é uma problema coisa muito todo bacana, mundo tem, né? O que muda é a forma que tu lida com eles, né? Então. Isso, mas nisso o exercício ajuda, né? Sem dúvida. Isso, uma alimentação saudável ajuda. Por que a gente diz? Tem gente que não acredita, tá? Mas os nutrientes, os alimentos, eles são poderosos medicamentos, tá? Já dizia Hipócrates, né? Faça do meu alimento o meu medicamento. Então, isso pode, não vou dizer curar doenças, mas quando tu começa a te alimentar bem, o teu pensamento flui melhor, o teu intestino flui melhor. E como os dois, então, estão interligados, tu consegue melhorar a ansiedade. Tanto é que a gente tem alimentos para ansiedade, fitoterápicos para ansiedade, tem isso para depressão, tem isso para várias outras coisas. Vai curar? Não vai curar, mas vai amenizar. Se tu conseguir levar isso aí junto com uma mudança de hábito, só que tu tem que, como eu disse de novo, né, Jorge? Aquilo que a gente estava conversando. Tu tem que estar disposto a pagar o preço. Né? Tu, assim, o que acontece? As pessoas têm a cabeça acelerada, a milhão. E quando tu diz assim, para, respira. Eu não consigo. E sabe o que eu, às vezes, que eu reparo muito? Eu tenho muita análise, assim, no consultório eu faço muita análise de sinais e sintomas, né? Isso eu tenho costume de fazer com todo mundo, até na sala de aula eu faço. Aí, tem aluno aí, ó, gente, não, vocês não sabem disso, mas eu faço. Então, assim, discretamente, a gente tem que acabar fazendo para entender o que está acontecendo ali. Porque não adianta tu julgar, porque tem outras coisas por trás. Né? Então, se tu vai olhar, tu vê que a pessoa tá ali, ela conversa contigo e tá com o pezinho batendo no chão. Ela conversa contigo e tá com a unha. Ela conversa contigo e tá piscando assim, sabe? Tu disse, não, para! Aí teve um dia que eu cheguei e disse assim, gente, não dá. Vamos fazer uma técnica pra gente relaxar? Todo mundo senta, coluna retinha. Que, professora? Vai botar a gente pra meditar? Eu vou. Todo mundo agora. Peguei uma barra de chocolate. Isso eu faço nos grupos, né? Mas eu fiz na sala de aula. Levei uma barra de chocolate, quebrei em vários quadradinhos. Dei um quadradinho para cada um. E fiz uma meditação guiada, assim, né? Para eles sentirem o paladar, conhecer o chocolate, amenizar, respirar. Jorge, nesses momentos, quando eu faço isso presencial, nos grupos, com algum paciente ou na sala de aula, eu vejo direitinho aquele aluno que é mais ansioso, aquele paciente que é mais ansioso e menos ansioso. Porque aquele que tá batendo o pezinho no chão, toda hora abrindo o olho, assim, sabe? Ou tá assim, ou pega o chocolate, engoliu. Ou ele pega, engole, e como que ele diz, nossa, eu já engoli. E ela nem pediu para mastigar ainda. Entendeu? Então, isso é uma forma de analisar sem eles saberem que estão sendo analisados. Existem várias outras formas. Tá? Mas isso a gente consegue. E a partir daí tu começa a trabalhar. Bom, olha só. O teu problema, tu tá dizendo que tu sente flatulência, tu sente a barriga inchada, tu não mastiga direito, tu engole inteiro. Vamos começar a mastigar mais os alimentos? Tu mastiga mais, leva mais tempo para chegar no estômago, leva a informação mais rápida no cérebro, tu consegue ter uma sensação de saciedade. Só que as pessoas não entendem, elas vão lá e come. Ah, tô cheio. E aí já comeu, né? Não consegue nem pensar. É verdade. É verdade. Tati, tu falaste uma coisa agora, me lembrei, e saber a tua opinião sobre isso. A Fernanda Keller, que é a triatleta, ela usa muita yoga com meditação, para equilíbrio, além de uma alimentação, além da atividade física, bom, enfim. Mas a yoga, para ela, é um ponto... Muitos atletas de ponta, os pessoal de elite, assim, eles fazem uso de... Isso se chama recurso ergogênico psicológico.
viu? Para quem está aqui, beleza. é meu aluno, vai lembrar que eu dei isso em sala de aula. Técnicas de respiração, meditação e yoga. A yoga, claro, né? Tu acaba trabalhando, né, as técnicas de respiração, Claro. mas isso ajuda muito. E eles começaram a entrar com isso até nos times de futebol. Se tu for olhar, o pessoal da natação faz, o pessoal do atletismo faz, e tentaram implantar no futebol. Só que, às vezes, em times é mais complicado, né? Muito Não fechado, flui. né? E como eu atendo algumas atletas do futebol, eu já perguntei, né, para algumas delas, disse assim, mas tu já pensou em meditar? Ai, meu treinador, meu preparador já tentaram me passar, mas eu não consigo. Eu disse, então tenta, para, medita. Tem uma pessoa dizendo que agora a Tati vai fazer até amanhã. Não vou dizer o nome para não ter um problema em confinamento de casa. Eu não estou vendo ninguém daqui, Jorge. Mas eu estou vendo tudo. Mas olha, sabe por quê, Tati? É incrível, né? Os esportes individuais, principalmente, conseguiram absorver a questão da yoga com uma forma mais tranquila. Sim. Os esportes coletivos agora que estão tendo uma compreensão melhor disso. É uma coisa que me chama muita atenção, né? Esse tipo de comportamento, né? Tu sabe, Jorge, que eu faço minha meditação todos os dias, né? Eu vou dizer que isso mudou minha vida, tá? Muda totalmente. Eu comecei a fazer as meditações quando eu estava em Boston, né? Que eu fiz o meu doutorado lá. Fiquei 6 meses lá. E aí entrou nessa parte que tu falou, né? De ansiedade e de assim, ó, ou eu surto ou eu entro em depressão. E eu tava lá sozinha, triste, né? E eu pensei assim, bom, eu preciso dar um jeito. Eu não posso me afundar sozinha aqui, né? Bom, vamos começar a meditar. E assim como todo mundo diz assim, é difícil. É difícil. Eu fui lá, comecei com 5 minutos. Aí eu vi o quanto aquilo ali estava fazendo bem. Eu fazia 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 5 minutos de noite. Aumentei, era 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 de noite. Aí eu comecei e fui indo, né? Eu voltei, eu nunca mais parei. Isso, assim, transformou a minha vida, o fato de eu conseguir parar, meditar. Claro que o pensamento vai, né? Tu fica pensando, o que eu tenho que fazer hoje? O que não sei o quê? O meu trabalho. Volta, respira, volta pro teu corpo, pra tua respiração. E sempre tu traz a meditação pra respiração. Isso muda o dia. Hoje eu faço isso cedinho. Eu levanto 5, 6 da manhã, a primeira coisa que eu faço é minha meditação. Meu dia não começa sem isso. Se eu tô muito agitada na hora de dormir, sento na cama e faço uns 10, 15 minutinhos de meditação, aí eu deito. Durmo que é uma beleza. Né? Só que a gente sabe que é difícil para as pessoas terem esses hábitos. É um hábito que a gente tem que começar a criar. Mas... Tati, para quem está chegando agora, entrando agora, conversando com a professora Tatiana Lenin, professora de Educação Física, nutricionista, coordenador do curso de nutrição da Faculdade de Sergipe. Tati, nós estamos chegando ao final. Nem sei Daqui a pouquinho vai sair do ar nosso Insta. E eu sempre faço no final, eu peço para os convidados deixarem uma mensagem, alguma coisa relacionada ao tema ou alguma coisa pessoal que possa contribuir, né? Para as pessoas que estão ouvindo, porque muitas vezes tem gente que não acredita, né? Acha que é mágico o negócio, não é? Como tu falou, tem um preço, né? E eu gostaria que tu deixasse agora no nosso final uma mensagem e já te agradecendo. Teu carinho, a tua simpatia, obrigada. Cara, dá vontade. E já vou te falar, eu já vou conversar contigo em off depois, pra gente fazer uma outra de novo, porque é muito bom conversar contigo. Vambora! Sabe que a gente nem gosta de falar, né, Jorge? É verdade. Mas o que eu deixaria de mensagem para vocês, gente? Eu sei que conselho, se fosse bom, as pessoas não iam pedir mais, né? Mas eu aconselho vocês, tá? Do fundo do coração, como eu sou uma pessoa que sou suspeita, eu sou dessas 2 áreas e eu pratico as 4 coisas que eu disse que são os pilares para vocês, que é o exercício, a alimentação, um descanso e trabalhar o psicológico. Vocês imaginam que é uma mesa e uma mesa tem 4 pés. Se vocês quebrarem um dos pés, ela fica assim, ó. Aí vocês vão lá, vão tentar botar um papelzinho embaixo para equilibrar e ela vai continuar renga. Ela não vai conseguir ficar equilibrada.
Tá? Então, se vocês estão buscando, sei que pode ter gente aqui que está querendo dizer assim, é atleta, eu busco rendimento e performance. Mesmo buscando rendimento e performance, vocês têm que pensar que a base de vocês é um equilíbrio. E o equilíbrio tem que ter essas 4 coisas. A base da alimentação é vocês terem uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. A base do exercício é vocês fazerem um pouquinho de cada coisa. O que é cada coisa? Um trabalho de força, um trabalho de flexibilidade, um trabalho de resistência, um trabalho de meditação, já pensando no psicológico. Vocês têm que ir lá e têm que dormir bem. Isso vocês estão com a base pronta, que vocês só vão aperfeiçoando e vão subindo. E aí vocês conseguem, quando já aderiram isso na vida de vocês, vocês vão pensar assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? E é ruim um lado porque eu coloco isso para as pessoas, como eu sei que isso funciona, eu sei que isso é o correto de fazer, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? Às vezes eu digo assim, nossa, mas é tão simples, é só fazer tal coisa, mas a pessoa não quer ser ajudada. Então, abram a cabeça um pouquinho de vocês, olhem um pouco mais além, tá? Sem ser um pensamento tão... isso eu não gosto. Isso eu não vou fazer. Isso não... Vamos experimentar algo novo. Né? Todo dia tentar experimentar uma coisinha nova. E vai, aos pouquinhos. E um detalhe, uma mudança de cada vez. Tem gente que às vezes gosta de ser radical, né? Diz assim, não... Amanhã e segunda-feira eu vou começar a fazer exercício, daí faz um monte de exercício, vou começar a me alimentar saudável, daí muda toda a alimentação, não come mais chocolate, começa a dormir diferente, tudo junto. Aí não dá. Aí uma hora, assim, deu 3, 4 dias, o corpo entra em abstinência de tudo e a cabeça pifa, né? Então, assim, vamos lá, que é o que eu faço nos meus grupos, né? Uma coisinha de cada vez, o hábito vai vindo, tu vai aderindo e tu não sente, fica leve, fica gostoso. E é isso que eu deixo, assim, essa mensagem para vocês. E uma das coisas que eu sempre, assim, eu me coloco à disposição, gente. O que vocês precisarem, podem contar comigo. Vocês têm o contato ali, me mande uma mensagem lá no Instagram, tá? Eu costumo responder tudo, né? E eu quero ver todo mundo bem. Isso é o meu mal, né? Vamos fazer uma live. Todo mundo que não dá, né? Vamos fazer uma live antes do teu curso. Vamos fazer uma live antes do teu curso para falar sobre o teu curso. Tá o bom. teu grupo, tá? Específico, o que tu vai fazer, como tu vai fazer, quem deve fazer e assim por diante. Beleza. Tá bom? Um beijo a todos, obrigado. Obrigada, Pedro Paulo Jorge, Guimarães obrigada, participou. Gente.